Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico por aqui. Um dos maiores jogos da história da Premier League, pelo menos é assim que ele é tratado por muita gente. Liverpool e Newcastle, 1996, jogo de abril daquele ano, no campeonato da temporada 95-96, temporada que teve o Manchester United como campeão, mas que teve uma grande história por trás disso, que foi a virada, né? Que foi a classificação, o desenrolar daquela temporada. Convido você a se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho aí da notificação, que você fica por dentro quando tiver vídeo aqui. À medida que eu postar, você recebe a notificação. Nesse período eu tenho tentado postar aí vídeo todo dia, sempre tratando de um jogo histórico, fazendo uma análise de um grande jogo do passado. Hoje é a vez da gente falar sobre a Premier League, num outro momento da Premier League, muito menos global, muito menos midiática, não era esse sucesso que passou a ser a partir do meio da década de 2000, eu diria que foi o período da maior transição, transformação da liga como um todo em termos de visibilidade, mas foi uma temporada muito interessante, porque o Newcastle foi a sensação daquele ano. O Newcastle naquele período chegou a receber o apelido de The Entertainers, né, relacionado a entretenimento, é o time que dava gosto de ver. Então era um time meio irresponsável em alguns momentos, por ser muito ofensivo, por ter muita dificuldade para controlar os jogos em alguns momentos, porque era um time que produzia muito no ataque, mas estava longe de ser um time equilibrado coletivamente, e isso acaba pesando na segunda metade da temporada e pesa especificamente nesse jogo contra o Liverpool, que era importante demais, porque nessa altura do campeonato, o Newcastle já era vice-líder, mas tinha 2 jogos a menos que o Manchester United. Então ainda tinha virtualmente, em termos de pontos perdidos, estava na frente do Manchester United, porque poderia se recuperar e retomar novamente a liderança. O Newcastle chega a ter 10 pontos de vantagem no Natal. O Newcastle chega a ter 12 pontos de vantagem no mês de janeiro. Ou seja, já depois da metade do campeonato, já se encaminhando para uma reta final, a vantagem era enorme. E acabou deixando escapar, o United seria o campeão. E esse jogo contra o Liverpool foi muito marcante, porque foi mais uma das derrotas ali, quase em sequência mesmo, os resultados foram muito ruins, enquanto o United arrancava, o Manchester United arrancava com vitórias seguidas e aos poucos foi conquistando a liderança até ser campeão inglês. Mas por que esse jogo é tão histórico? Porque foi um jogo completamente maluco, muito aberto, um dos jogos mais dinâmicos, mais frenéticos em termos de trocação mesmo. 2 times que foram ao ataque, 2 times que tentaram atacar o tempo inteiro, e o Liverpool conseguiu um 4-3 dramático de virada nos acréscimos do segundo tempo. Então o jogo teve todos os ingredientes aí para entrar para a história, porque foi um jogo, é bom lembrar, o Liverpool ainda sonhava, estava um pouco mais distante, mas ainda sonhava com o título, estava na 3ª posição. Eram 2 ataques muito interessantes, muito empolgantes, e o jogo teve muito essa cara. Então, olhando para as estruturas dos times, né, o Liverpool foi para campo com 3 zagueiros, 2 alas, o Rob Jones pela esquerda e o McAteer pela direita, com o John Barnes jogando por dentro, ao lado do Jamie Redknapp, o Steve McManaman jogando à frente como um meia que ligava a dupla de ataque. E a dupla que tinha o Stan Collymore e o Rob Fowler. Fowler num grande momento, inclusive era uma das sensações da Premier League nesse momento, nesse período. E o Liverpool começa muito bem, faz o gol logo de cara. O gol é muito bonito, inclusive, um gol que tem o Rob Fowler iniciando a jogada pelo lado direito. Então ele recebe, ele lança para a esquerda, o Rob Jones dá um passe de primeiro, o Stan Collymore faz o cruzamento para o primeiro gol ser marcado. Então é um Liverpool que inicia forte. Mas o Newcastle reage bem, responde bem, e era um time que tinha qualidade também, né? Principalmente se a gente olhar para as características da equipe. Então, de um lado, os 2 laterais subiam. Nesse jogo especificamente, o Beresford, bem mais pelo lado esquerdo, se lançava bastante ao ataque, mas o Watson pela direita também tinha um papel ofensivo. Os 2 laterais do Newcastle subiam nessa altura, era um time que tentava atacar com muita gente. O Peter Beardsley, que foi ídolo do Liverpool, jogou no Liverpool no final dos anos 80, ganhou títulos por lá nessa altura com a camisa do Newcastle, era o meia pela direita. Do outro lado, o Ginola, a grande referência técnica desse Newcastle, um jogador diferente, que conseguia criar e que deu muito trabalho, fez um grande primeiro tempo nessa partida contra o Liverpool, inclusive. E na frente, Asprilla, que tinha chegado na temporada, né? Acabou ficando marcado também muito pela queda de desempenho que o Newcastle teve na segunda parte da temporada, mas o Asprilla foi uma contratação na época bastante badalada, e o Les Ferdinand também como a referência, como um atacante de mais força física, mas sem deixar de contar com um apoio por dentro também, principalmente o Lee,
era o Robbie Lee, né, o Robert Lee, era quem tinha maior liberdade por dentro, enquanto o Bath ficava um pouco mais como o jogador da marcação. Então eram dois times que tentavam atacar e o Liverpool sai na frente logo de cara, um gol logo no começo da partida, o Newcastle reage e reage bem. O gol de empate do Newcastle tem muito da qualidade do Asprilla caindo pelo lado, pela ponta direita, mas para ganhar da marcação, chegar ao fundo, cruzar para a finalização do Les Ferdinand. O segundo gol já tem muito mais dessa qualidade de uma jogada que foi muito marcante durante o primeiro tempo como um todo. O Newcastle mostrou muita qualidade para atacar, para criar e para ser superior mesmo em relação ao Liverpool. Então chega a virada com total justiça naquela altura, porque o Ginola o tempo inteiro era acionado. E nesse setor do campo, o McAteer saía para um primeiro combate, o Ginola muitas vezes recebia de costas, girava rapidamente e arrancava com a bola. E ganhou muitos desses duelos. Então esse lado era um lado que gerava avanços muito perigosos para o Newcastle, que tinha ali na frente Asprilla e Ferdinand se alternando, então cada hora um por um lado, o Ferdinand mais buscando o pivô, tentar ser acionado dentro da área para uma finalização, e o Asprilla tentando infiltrar, tentando entrar em velocidade, tentando dar trabalho para o trio de zaga do Liverpool. E um trio que geralmente precisava ter um zagueiro saindo para essa cobertura em relação ao Ginola, que sempre levava vantagem pelo lado esquerdo. Então o Newcastle soube explorar os avanços do Beresford para acionar o Ginola, e esse era um caminho muito usado pela equipe na primeira etapa, pelo menos no período ali em que a equipe consegue ser superior, consegue mostrar qualidade, vira e era melhor no jogo nessa altura. O que começa a mudar um pouco mais no segundo tempo é a forma como o Liverpool explora o lado direito do campo. Porque o Liverpool no início do jogo teve muito do Collymore sendo acionado e dando trabalho, caindo pela ponta esquerda, mas o McManaman ainda não tinha entrado totalmente no jogo. Então em alguns momentos o Rob Jones era acionado pela esquerda, se projetava, tentava dar o apoio ali ao Stan Collymore, mas por dentro o jogo do Liverpool não tinha encaixado totalmente ainda, com Redknapp, Barnes e McManaman. No final do primeiro tempo começam a aparecer um pouco mais. O Redknapp tem o Jamie Redknapp que chega a ter uma boa arrancada para um chute de fora da área que passa perto do gol do Zrinjek. Depois o Barnes começa a participar um pouco mais ali e a distribuir essa saída de bola, fazendo a bola chegar ao McManaman também, mas isso mudaria um pouco mais na segunda etapa. E aí tem muito a ver com esses espaços de um Newcastle que não conseguia controlar os jogos. Porque esse era um time que tentava atacar em todo momento, então tá perdendo que atacar, tá empatando que atacar, tá ganhando que atacar. Era mais ou menos como jogava esse Newcastle. E isso significava espaços lá atrás também. Então se o time ia pro ataque se expondo, mesmo com a vantagem no placar, o espaço continuava aparecendo pro lado do Liverpool. E é um pouco do que acontece, porque o McManaman começa a aparecer muito pela faixa direita do campo, e aí ele começa a forçar algo que o Newcastle não conseguiu proteger muito bem, porque o Beresford fazia a marcação do McManaman caindo pelo lado, e isso deixava o corredor inteiro para o McAteer subir, aparecer como ala, quase como um ponta pela direita e fazer cruzamentos da direita para a área. Uma área que tinha Rob Fowler, uma área que tinha Stan Collymore, e o Liverpool consegue reagir muito a partir disso, dessa vantagem pelo lado, de como o McManaman fez um grande segundo tempo também. E como o Ginola era um jogador muito técnico e muito importante ofensivamente, mas de menor ajuda defensiva, de menor recomposição, não era ele quem ia voltar para marcar as subidas do McAteer. Então o ala do Liverpool começa a levar vantagem por aquele setor. Ele até sofria defendendo, mas quando atacava, começou a incomodar muito a equipe do Liverpool. É verdade que logo depois do gol de empate do Liverpool, o Newcastle consegue de novo na base da velocidade, aí o papel do Asprilla, né, recebendo em profundidade, aparecendo justamente entre ala e lateral, para receber em profundidade, sair de frente para o gol e marcar. E ele consegue tirar do David James para fazer o gol que colocava novamente o Newcastle na frente. Mas a dinâmica do jogo continuou a mesma. O Liverpool depois chega ao gol de empate, mais uma vez, usando muito desse lado direito, dessas combinações entre McAteer e McManaman por aquele setor, tendo uma área muito perigosa, né, com o Rob Fowler e com o Stan Collymore, e o Liverpool cresce nessa reta final. O jogo continua equilibrado e o jogo continua aberto, talvez seja a melhor palavra, porque equilibrado nem tanto. O Newcastle tinha sido superior na primeira etapa, o Liverpool é superior na segunda. Mas mesmo assim, o David James faz defesa importante, o Zrinjek faz defesa importante do outro lado também. Então os dois times têm chances de vencer a partida. Os dois poderiam ter saído com a vitória no fim das contas. O
o Les Ferdinand chega a ter uma chance cara a cara, frente a frente com o David James, para no goleiro, isso já quando o jogo tá 3-3. E o gol da vitória do Liverpool sai já no finalzinho, e aí ainda tem um outro componente, que é a entrada de um grande ídolo do Liverpool nos anos 80, que tinha sido o Ian Rush. Ele entra já numa substituição de um Liverpool que atacava e que abriu mão do Rob Jones, do ala pela esquerda, para colocar o Ian Rush por dentro, para ser mais um jogador de chegada à frente. Então abriu mão de ter um ala pelo lado esquerdo, porque o jogo quase todo era desenvolvido pela direita. E pela esquerda o Stan Collymore já atacava quase como um ponta por ali, caindo pelo lado. E é exatamente o que acontece no lance do gol, que tem uma boa tabela entre Ian Rush e John Barnes, os dois vão avançando por dentro, trocando passes. Quando chegam na área, os dois até se atrapalham um pouco, mas o passe sai na esquerda, e aí o Stan Collymore chega batendo para fazer o gol do 4-3, de uma virada aos 47 do segundo tempo, uma virada que ficou muito marcada também, até pelas reações, né, porque talvez tenha sido o jogo que decretou que o Newcastle tinha deixado escapar o título, e ali da forma mais cruel possível, porque esteve na frente no 2-1 e no 3-2, num jogo grande, num confronto direto, embora fosse contra o terceiro colocado, mas era um jogo muito grande, foi um jogaço, repito, para muita gente o maior jogo da história da Premier League, e o Newcastle acabou perdendo, e aí tem a reação do Kevin Keegan, treinador do Newcastle no final, que é a reação do baque, de sentir o golpe, de ficar cabisbaixo no banco de reservas. E a partir dali o Manchester United não dá chances mais e chega ao título inglês daquela temporada 95-96. Mas foi um jogo muito dramático, muito legal de ver pela dinâmica, não necessariamente um bom jogo taticamente, porque foi um jogo em que os times não chegaram a criar alternativas em campo. Eles exploraram as deficiências que apresentavam. Então os dois queriam atacar. Os dois atacavam, encontravam espaços nas defesas adversárias, criaram chances, não conseguiram administrar o placar, seja no início para o Liverpool, seja depois para o Newcastle, mas o gol decisivo sai já quando o Newcastle não teria tempo para reagir nos acréscimos da segunda etapa, com uma grande vitória por 4-3, marcando aí na história esse confronto de abril de 1996. Quero saber aí nos comentários de vocês se vocês já conheciam a história desse jogo, se vocês se lembram ou se recordam de outro jogo, outros jogos da Premier League pra gente abordar por aqui, e não só da Premier League, né? De outros campeonatos, de Copa do Mundo, de Eurocopa. Deixa aí nos comentários as sugestões de outras partidas históricas pra gente falar aqui no canal também. Conta aí com a inscrição, com a curtida no vídeo. Aproveite aproveite para ativar aí o sininho da notificação. Um abraço para todo mundo e até a próxima.